No final da década passada, a internet estava cheia de histórias de pessoas que tinham conseguido reformar-se mais cedo do que o normal. Bem mais cedo. And we retired in our mid-30s with $870,000. 41 years old, I live in San Diego, and I reached financial independence at 36. A maioria dos exemplos era norte-americana. Pessoas que viviam os primeiros anos de carreira de forma extremamente frugal, a poupar ao máximo para investir, com o objetivo de, aos 30, 40 anos, deixarem de trabalhar para aproveitarem a vida. A comunidade autodenominou-se FIRE, Financial Independence Retire Early. Em português, Independência Financeira Reforma Antecipada. Em Portugal, o movimento não teve muita expressão, mas recentemente a história de uma portuguesa que se reformou aos 44 anos, no podcast O Céu é o Limite, do Jornal Expresso, tornou-se viral e trouxe a discussão sobre esta reforma muito antecipada para Portugal. Trabalhar é fantástico. Eu amo a Microsoft, eu adorava o que fazia, mas viver a vida também é muito bom. Rita Pissarra era diretora financeira da Microsoft de Portugal quando decidiu retirar-se do mundo empresarial e não trabalhar mais para aproveitar a vida. Quando a história ficou conhecida, muitos questionaram o contexto de onde veio e a legitimidade do percurso. Acusaram-te de teres pais ricos, de seres privilegiada, Perder milhões, roubar a Microsoft, prima do Salgado, como Ronaldo, uma no milhão. Não sabia tanto. Tinha sido tanto. Mas houve um momento da entrevista de Rita que me chamou mais a atenção. Quando contou que mal anunciou a reforma, recebeu vários telefonemas de recrutadores. Então, Rita, temos de falar. Eu disse que me queria reformar, qual foi a parte do reformar que não? E eles disseram, daqui a um ano liga a Rita outra vez. Eu não sei. Isto é o que eu sinto neste momento. Eu não quero. Mas quem sabe, se calhar vou sentir o nervosismo de querer ir novamente. Rita não seria a primeira nem a última pessoa a conseguir chegar à reforma antecipada e a voltar atrás na decisão. Isso aconteceu nos últimos anos com alguns dos maiores adeptos do movimento FIRE. Depois do entusiasmo inicial, o movimento começou a perder força e a ser cada vez mais questionado. Today I wanted to talk about why FIRE doesn't work anymore. The FIRE movement's dead? You know, retirement isn't the answer. E mesmo os maiores adeptos do movimento começaram a abandoná-lo. Deixei e para mim já não faz sentido atingir o FIRE. Mas como assim? Como é que alguém que consegue reformar-se aos 30, 40, 50 anos se arrepende da decisão? Agora que o FIRE está a produzir resultados com cada vez mais jovens reformados, sobretudo nos Estados Unidos, por que é que o movimento está a esmorecer? Este é o Como Assim, um podcast que desconstrói fenómenos da cultura pop. Nesta temporada, olhamos para fenómenos culturais a acontecer nas redes sociais. Neste episódio, mergulhamos no movimento FIRE e nas contradições de uma das maiores modas financeiras da internet. Um ano depois da entrevista que deu o que falar, descobrimos como está a correr a reforma de Rita Pissarra e tentamos perceber o que levou uma influencer portuguesa da área das finanças pessoais a largar o FIRE. Será a reforma muito antecipada mesmo possível para qualquer pessoa em Portugal? E por outro lado, será desejável? Bem-vindos ao Como Assim? Eu sou Inês Rocha. Rita Pissarra descobriu o que queria ser quando fosse grande durante a escola secundária. Um dia, quando viu o bom desempenho de Rita na disciplina de técnicas de organização empresarial, o professor disse-lhe: se a Rita quiser trabalhar e ganhar muito dinheiro, deve ir para a auditoria. Nesse momento, Rita soube o caminho que queria seguir. Eu acho que quando tu vens de famílias mais humildes, tu percebes a importância de ter dinheiro e sabes o que é, de alguma maneira, passar alguma necessidade. E, portanto, eu acho que um bocadinho da educação que os meus pais me passaram foi: tens que ter um emprego que te dê estabilidade financeira, com um bom salário, para nunca passar dificuldades. E, portanto, se ele diz que eu daqui posso ir para a auditoria, então isto para mim é perfeito, eu não preciso pensar mais, isto parece-me que é a solução certa. A palavra que melhor descreve os anos seguintes de Rita é ambição. Fez o curso de auditoria no ISCAL, foi a primeira pessoa da família a ter um curso superior. Depois entrou na consultora Deloitte em 2001. Trabalhou como auditora financeira durante 4 anos, sem ter horários para nada. Trabalhava de dia, de madrugada, aos fins de semana. Não tinha tempo para a família, amigos, nem sequer para ir a consultas de rotina. Por isso, 4 anos depois, acabou por deixar a empresa. Aceitou ir trabalhar para um dos seus clientes na Deloitte, a Microsoft Portugal.
Na Microsoft, a primeira coisa que lhe pediram foi que fizesse um plano de carreira. E a jovem não escondeu a ambição que tinha. Acabadinha de entrar, um plano de carreira, o que é que eu quero ser quando for grande? Eu olhei e disse, eu quero ser a CFO. Nós, quando somos pequeninos, toda a gente nos pergunta o que é que nós queremos ser quando formos grandes, não é? E nós dizemos lá o médico, o astronauta, tudo. E depois, quando entramos na faculdade e procuramos o primeiro emprego, deixamos-nos de perguntar o que é que nós queremos ser quando formos grandes. Falta ambição, eu acho, às pessoas. Entramos nesta rotina de eu acordei, fui trabalhar, não gosto do meu trabalho, não gosto do que faço, ganho um salário pequeno, pago muitos impostos, não gosto do que faço. E, portanto, para mim, fazer um plano de carreira, ter um momento onde eu faço uma introspeção de pensar, ok, onde é que eu estou e onde é que eu quero chegar? Como é que eu consigo evoluir na minha carreira para fazer cada vez mais uma coisa que me dê mais realização? Nos anos seguintes, Rita lutou por atingir o objetivo a que se tinha proposto nos primeiros dias de trabalho. Foi subindo de cargo em cargo, trabalhou em 5 países e em 2018 chegou mesmo ao cargo de sonho, diretora financeira da Microsoft Portugal. Mas durante todos estes anos, Rita tinha uma outra ambição, uma decisão que tinha tomado ainda no início da carreira. Quando o meu pai faleceu em 2006, eu decidi que me queria retirar. O prazo limite era aos 50. Eu queria me retirar aos 50. O pai de Rita morreu aos 54 anos, de ataque cardíaco. Esse evento doloroso foi um momento de revelação para a filha. Eu tinha o dinheiro para não precisar trabalhar mais. Eu queria a minha liberdade. Eu queria fazer aquilo que os meus pais não tiveram tempo para fazer, que foi curtir a sua idade, os golden years, não é? Esta idade mais madura, onde normalmente gostamos de passar mais tempo com a família, gostamos de fazer outras coisas, quando somos mais jovens não gostamos. Portanto, tinha o dinheiro, tinha a possibilidade, já tinha feito o meu trabalho de sonho, tinha um novo propósito com o qual eu estava confortável e que queria ir atrás. Por que não? Na altura, Rita não tinha propriamente um nome para esta decisão, mas mais tarde perceberia que não estava sozinha nesse caminho. Para mim, a minha definição era viver dos rendimentos. Não é? Já toda a gente tinha ouvido falar daquelas pessoas que viviam dos rendimentos. O conceito do FIRE veio bastante depois, ou quer dizer, se calhar até veio antes. Eu é que só aprendi sobre o conceito do FIRE depois, quando já estava a viver nos Estados Unidos e percebi que o conceito existia e que havia muita gente no caminho do FIRE. As origens do movimento FIRE surgem quando a internet está ainda a dar os primeiros passos, em 1992. Os primeiros conceitos surgem no livro Your Money or Your Life, de Vicki Robin e Joseph Domingues, que sugere 9 passos para atingir a independência financeira. O foco está em poupar ao máximo e aplicar as poupanças a longo prazo em produtos financeiros. A ideia é que o dinheiro vai gerando mais dinheiro, até que seja suficiente para gerar uma renda que cubra todos os nossos gastos. Nessa altura, já não precisamos de trabalhar mais. O termo FIRE tem origem em fóruns online, por uma questão prática. Os utilizadores precisam de uma expressão curta para descrever o que estão a fazer e começam a abreviar. A expressão Financial Independence Retire Early, ou Independência Financeira Reforma Antecipada, passa a ser apenas uma sigla, FIRE. E o termo é tão repetido que passa a dar nome ao movimento. Nos primeiros anos do século XXI, o FIRE torna-se cada vez mais popular na blogosfera. Mr. Money Mustache, Mad Scientist, Go Curry Cracker são alguns dos bloggers que popularizam o movimento. Nesta altura, tudo isto são apenas ideias, mas anos depois, o FIRE começa a dar resultados. We are 43 and live in Colorado and retired by the age of 40. And today we're sharing with you how we retired on $300,000. Foi uma dessas histórias de sucesso que em 2014 chegou aos ouvidos de Inês Correia e a fez querer seguir o mesmo caminho. E eu já andava a pensar que o meu salário era um bocado baixo, que devia começar a poupar, já estava um bocadinho com essas ideias na cabeça, mas de repente apareceu-me este podcast que falava sobre um casal de professores, salvo erro, que se tinha reformado aos 40 e poucos anos e que viviam do retorno dos seus investimentos. A ideia captou a atenção de Inês. Na altura tinha 28 anos, tinha estudado Economia, Finanças e Psicologia e trabalhava no Banco de Portugal. Não tinha vontade de ser muito rica, mas a ideia de não depender de um trabalho para sobreviver agradou-lhe. Portanto, muito resumidamente, é vivermos do retorno dos nossos investimentos, mas não numa ótica, o movimento FIRE não é numa ótica de sermos super multimilionários e gastarmos imenso, mas numa ótica um bocadinho frugal, gastarmos médio
baixo, termos gastos controlados, digamos assim, e conseguirmos que os nossos investimentos paguem esses gastos. Eu comecei a fazer contas. Na altura também comecei a pensar na hipótese de trabalhar fora de Portugal, comecei a fazer contas e comecei a achar que podia ser uma possibilidade. Contas feitas, se fosse trabalhar para o estrangeiro com um salário bem mais simpático do que em Portugal e vivesse uma vida regrada, achava que conseguiria reformar-se passados 15 anos, aos 43. Para isso tinha de chegar ao seu valor FIRE. Porque no fundo o FIRE foca-se muito numa regra, que é a regra dos 4%. Para nós calcularmos o valor que temos que ter investido, é multiplicar as nossas despesas mensais por 300. Ok? Portanto, se as nossas despesas mensais são 1.000 euros, multiplicamos por 300, portanto temos que ter 300 mil euros investidos para nos podermos reformar mais cedo, ou seja, se levantarmos 4% por ano, dá-nos então os 1.000 euros por mês. Isto não é 300 debaixo do colchão, é investidos de forma a que deem retornos o próprio investimento. Exatamente, investidos maioritariamente em ações até. Quando viu que era possível, Inês nem hesitou. Foi trabalhar para o Banco Central Europeu, na Alemanha, e dedicou-se a tentar atingir o FIRE. Mal ouvi falar disto, estava num processo de recrutamento para ir viver para fora, portanto fui viver para a Alemanha e o meu salário triplicou, portanto consegui facilmente poupar bastante, mas naturalmente sem grande esforço, mas fiquei um bocado obcecada. Fiquei a anotar todas as minhas despesas, queria poupar pelo menos 50% do meu salário, portanto não deixei de fazer tudo, não fui também super extremista, mas controlei muito. Eu vendi o meu carro, só andava de bicicleta, porque lá também era possível, mas fui para uma casa super pequenina, mais pequena do que a que vivíamos cá em Portugal, portanto fiz assim algumas mudanças grandes. Olho para trás e penso que nas coisas pequeninas acho que poupei um bocadinho demasiado, se calhar não fui jantar fora às vezes. Quando diz que não foi super extremista, Inês está-se a comparar com outros seguidores do FIRE, que levaram a poupança ao extremo. Voltar para a casa dos pais, acampar, viver no carro, comer todos os dias o mesmo para poder comprar comida em grandes quantidades. São muitas as estratégias dos adeptos do FIRE para acelerar a poupança. Depois de surgirem os primeiros exemplos de que era possível, as redes sociais fizeram o resto do trabalho. O movimento foi ganhando cada vez mais adeptos, sobretudo nos Estados Unidos. People have figured out that if you save half your income, you can all of a sudden move that retirement date up from 50 years out to just 17 years out. Em 2019, o documentário Playing with Fire, lançado pela Amazon, Apple TV e outros serviços de streaming, ajudou o conceito a chegar ao grande público. Walking out of the office right now, I just quit my job. No Google Trends é possível ver que esse foi o ano em que a expressão foi mais pesquisada a nível mundial. Foi também nesse ano que Inês Correia começou a partilhar online a sua jornada rumo ao FIRE, um conceito que em Portugal ainda era muito pouco conhecido. Mesmo na Europa não se falava imenso. Nos meses seguintes, Inês Correia acabou por ganhar milhares de seguidores e mais tarde essa tornou-se a sua atividade principal. Portanto, foi um mix de quero trabalhar por conta própria, mas também quero partilhar a minha história. Em Portugal, a pandemia deu força ao movimento. Sim, foi durante a pandemia que as pessoas começaram a interessar-se um bocadinho mais por dinheiro e se calhar por algumas ficaram melhor, por incrível que pareça, não é? Houve muitas medidas que eu acho que foram positivas, então não houve assim muito sofrimento pela maioria das pessoas durante a pandemia, não toda a gente, como é óbvio, há pessoas que sim, mas com as ajudas, os layoffs, etc., muita gente acabou por ter mais dinheiro porque não podia gastar e começaram-se a interessar muito por esta questão das finanças pessoais. Então eu acho que aí o FIRE começou a aparecer mais. Apesar de ter sido só nesta altura que o movimento FIRE começou a ganhar adeptos em Portugal, a nível mundial já começavam a aparecer muitos casos de sucesso, de pessoas que tinham conseguido atingir o FIRE. E a par do entusiasmo, foram surgindo também reformados descontentes com a decisão que tomaram. You know, I'm back to work. You may have noticed most other people are working as well. You know, retirement isn't the answer, and that shouldn't be the point when we start to live our lives, that we can live it now. A própria Inês Correia, que diariamente falava da reforma antecipada como um objetivo nas redes sociais, um dia publicou este vídeo. Eu vou-te explicar tudo sobre isto, porque é que eu estive tão obcecada com o FIRE e agora estou a libertar-me. Então, porque é que esse deixou de ser um objetivo?
Olha, eu acho que há duas razões. Uma um bocadinho mais emocional, que é de pensares, isto é mesmo exigente, não é? Tu tens que estar muitos anos, pelo menos 10 anos, normalmente mais, a poupar muito, a investir. É um stress adicional na tua vida, que não sei se era preciso se tu arranjares uma coisa que tu gostas de fazer. No fundo, esse é o objetivo do FIRE, é tu estares feliz e o dinheiro não ser uma preocupação quando tu decides o que é que vais fazer com o teu tempo. Então comecei a refletir muito sobre essa questão emocional. Será que valeu a pena? No fundo, Inês encontrou uma contradição na filosofia do movimento. Por um lado, a ideia era poupar para depois aproveitar a vida. Mas para isso, durante algum tempo, era preciso, de certa forma, parar de viver. Porque a vida tem tempos, não é? E há tempos na vida em que às vezes é para gastar dinheiro, e se calhar os nossos 20... Eu só ouvi falar do FIRE, já tinha quase 30, portanto não tive esta questão nos meus 20, mas é difícil nos nossos 20 nós estarmos a poupar imenso, a deixar de fazer coisas, e se calhar vamos perder muitas experiências que são incríveis e que vamos lembrar-nos para sempre. Nesse contexto, arrependes-te um bocadinho de algumas coisas? Arrependo-me um bocadinho de... Claro que agora não se pode fazer nada, não é? E agora adoro ter tido esses anos em que consegui poupar muito, adoro ter o resultado disso, mas sinto que fui um bocado extremista em algumas coisas que não era preciso, e se calhar podia ter gasto um bocado mais, e só as grandes coisas já faz a diferença. Se olharmos para os nossos grandes gastos, tipo casa e transportes, conseguimos poupar aí, já faz uma diferença gigante. Depois o resto sinto que exagerei um pouco. Por outro lado, Inês começou a perceber que talvez não fosse preciso poupar tanto como diziam. Mas agora já temos um histórico de pessoas até conhecidas que já estão reformadas antecipadamente há 5, 10 anos. E o que é que vemos? Essas pessoas, pelo menos as que falam sobre isso, não gastam tanto dinheiro como esperavam. Ou seja, mesmo há um muito conhecido que é o Mad Scientist, que fala, ele já está reformado acho que há 8 anos, e ele diz: eu acabei por não gastar ainda o meu dinheiro de todo, eu ainda nem sequer toquei no dinheiro que eu tinha. Ou seja, ele andou 15 anos da vida dele a juntar e a investir dinheiro, quando se apercebeu que nestes últimos 8 anos ele tinha um negócio que fazia algum dinheiro, a mulher dele trabalhava em part-time, portanto, eles não precisaram sequer de tocar no dinheiro que ele andou 15 anos a juntar. Então, para que é que ele andou 15 anos a juntar? Ou seja, a regra dos 4%, no fundo, é demasiado conservadora. Assume que nós não vamos ganhar dinheiro de mais lado nenhum, assume que não vamos ter reforma da Segurança Social, o que vamos ter, pouca, mas vamos ter. Também os próprios 4% são super conservadores, porque a Bolsa cresce em média 10% ao ano, em média, não é todos os anos. Portanto, a probabilidade de nós, mesmo retirando 4% ao ano, os nossos investimentos aumentarem de valor é enorme. Então, a regra dos 4% eu acho que está demasiado conservadora para mim. Tendo tudo isto em conta e o quanto gosta do trabalho que faz neste momento, Inês percebeu que se estava a esforçar para poupar um valor de que talvez nunca precisasse. Por exemplo, agora adoro o que faço e gosto muito de criar vídeos, criar conteúdo, mesmo ganhando menos, estou melhor. Portanto, será que há aqui um equilíbrio entre não trabalhar e trabalhar imenso que eu podia encontrar, e então não preciso ter aquele valor todo para o FIRE? Hoje, Inês Correia já não está preocupada em atingir o FIRE, ou seja, deixou cair as 2 últimas letras da sigla. Já não pensa em atingir a reforma antecipada. Tem um trabalho que lhe dá prazer e, ao mesmo tempo, dinheiro. E a poupança que conseguiu juntar nesses anos ajuda a ter uma vida mais folgada. Rita Pissarra nunca chegou ao ponto de ficar obcecada com a poupança. Optou sempre por poupar nas coisas que não lhe traziam valor e manter as importantes. Olha, para mim foi sempre viver uma vida minimalista e uma vida abaixo das minhas possibilidades. Poderia viver na Quinta da Marinha? Podia! Mas depois era um gasto que para mim não me faz sentido. E até eu tive sempre que perceber onde é que eu posso não gastar e onde é que eu posso investir. Onde é que eu invisto o dinheiro? E aí eu não abdico de maneira nenhuma. Eu invisto dinheiro em celebrações da vida. Eu invisto dinheiro quando faço anos, faço sempre uma festa grande para os meus amigos para celebrar mais um ano de vida, e também invisto dinheiro em viajar.
adoro viajar, adoro conhecer novos países e aí eu não abro mão de poupar. Tudo o resto, eu tento viver a vida o mais minimalista possível. Ainda assim, Rita assume que a transição da vida empresarial para a reforma não é fácil e que teve de se preparar bem para a mudança. Claro que eu tive que ter ajuda psicológica para tomar esta decisão, porque acima de tudo também é preciso muita coragem, porque tu, enquanto trabalhas para uma empresa, és parte de algo maior do que tu e de repente vais para casa e deixas de ser a Rita Pissarra, a CFO da Microsoft Portugal, e passas a ser a Rita Pissarra, a mãe, a surfista, a amiga, a companheira. E eu acho que o principal sentimento que tu sentes quando te reformas é: deixas de ser útil, ninguém precisa de ti. Como é que tu contribuis para a sociedade? Como é que tu te sentes de alguma maneira ainda incluído? E portanto, para mim foi de extrema relevância perceber qual seria o meu novo propósito. E eu acho que isso é válido tanto para a reforma antecipada como para a reforma aos 66 anos e 7 meses, ou qualquer que seja a idade agora atual da reforma pela Segurança Social. É necessário encontrarmos um novo propósito para nos continuarmos a sentir úteis. E agora, mais de um ano depois de se reformar, Rita arrepende-se da decisão? Não me fartei da reforma, mas tem sido completamente diferente do que aquilo que eu estava à espera. Eu jamais poderia imaginar que aquela entrevista que eu dei tivesse tornado viral e que fizesse a minha vida dar uma volta gigante. Eu tinha projetado para a minha reforma estar mais dedicada por exemplo, à Liga Portuguesa contra o Cancro, a fazer voluntariado, talvez a dar aulas numa universidade de terceira idade. Eu queria estar em contacto com pessoas, a ajudar pessoas, que esse era o meu novo propósito, e com base na entrevista que ficou viral, eu acho que continuo no meu propósito, ou seja, continuo a ajudar pessoas e a falar com pessoas, mas de uma forma completamente diferente daquela que eu esperava. Agora faço palestras, escrevi um livro e tem sido bastante diferente. Ou seja, na verdade não te sentes bem reformada? É outro tipo de trabalho que não é o corporativo? Olha, eu acho que o trabalho, tínhamos que ir à definição de trabalho, não é? Para mim a definição de trabalho é quando tu fazes algo em troco de um salário. Eu não recebo um salário, a esmagadora maioria das coisas que eu faço são pro bono, são de graça. Escrever um livro, tirando Harry Potter e afins, não é? Não dá para enriquecer. Não dá para enriquecer, não é? Um best-seller em Portugal são 10.000 unidades, mais ou menos, e ganho para aí €1 por cada livro. Também não é por aí. Portanto, eu neste momento, eu acho que o que eu faço mais é voluntariado, na realidade, que é trabalhar para tentar ajudar, de alguma maneira, outras pessoas, sem receber nada em troca. Mas desde o início, Rita soube que queria fazer algo mais do que simplesmente descansar. O fazer férias eternas não é propósito para a vida? Não é. Eu acho que não, porque tu vais achar muito engraçado nos primeiros meses e depois. Eu vejo até, por exemplo, agora este verão, eu tive as férias exatamente iguais à minha filha, porque eu disse, a partir do momento em que a Teresa, que é a minha filha, entrar de férias, eu não vou mais fazer palestras, eu não vou mais gravar podcast, eu não vou dar mais entrevistas, eu vou estar de férias. Vá, que se possa chamar férias, porque eu não tenho um trabalho, mas vou estar off, completamente off. E ao fim de quase 3 meses, eu própria já estava, mas e agora? Agora já estou pronta para fazer outra coisa qualquer diferente, não é? Já chega a praia, já cansa um bocadinho, não é? Portanto, convém sempre termos uma escolha, termos algo that we look forward to, alguma coisa que esperamos que aconteça e que estamos desejosos que aconteça. Apesar de todas as dificuldades que possam aparecer, Rita aconselha a todos o caminho que escolheu e diz que, apesar de haver poucos casos conhecidos de pessoas que atingiram o FIRE, não é caso único em Portugal. Em Portugal não há muita gente que se conheça que já tenha chegado aí. Que se fale sobre eles. Porque os há. Ia perguntar já agora se tens uma noção da dimensão da comunidade em Portugal. Eu conheço bastantes pessoas que já se retiraram do mundo corporativo, mas a esmagadora maioria não fala abertamente sobre o assunto. Porque depois recebem o ódio que eu recebi, não é? As pessoas às vezes, para quê? Para que falar sobre o assunto?
O tema ainda é sensível na sociedade portuguesa, em que a esmagadora maioria das pessoas vive salário a salário. Em 2023, o salário médio em Portugal era de 1.443 euros brutos por mês. Com este salário, torna-se particularmente difícil alcançar o objetivo mínimo de poupança de 50% do rendimento. Inês Correia concorda. Com os salários cá em Portugal é mais difícil, e com o custo de vida elevado, sem dúvida que é mais difícil. Eu sei que ir para fora ajudou-me imenso, mas também exige, lá está, algum controle dos gastos, porque as coisas também são mais caras, mas sem dúvida que em Portugal este rácio entre salários e custo de vida, principalmente nas cidades, é difícil poupar, quanto mais poupar todos os meses e investir. Apesar de serem conhecidos poucos casos de pessoas que atingiram o FIRE em Portugal, é claro que a vontade de seguir um caminho semelhante ao de Rita ou de Inês Correia está cada vez mais presente entre os jovens, porque a maneira como olhamos para o trabalho está lentamente a mudar. Fizemos recentemente um estudo sobre as expectativas futuras dos jovens universitários, portanto, pensar o que é que vocês querem da vida. E o curioso deste estudo é que foi feito há 20 anos o mesmo, portanto, ou seja, há 20 anos fizemos o estudo, agora fizemos a repetição e verificámos diferenças realmente interessantes. Estamos a ouvir Tânia Gaspar, diretora do Serviço de Psicologia, Inovação e Conhecimento da Universidade Lusófona. A psicóloga detectou mudanças na maneira como os jovens olham para a parentalidade, a conjugalidade e também na forma como encaram o trabalho. Que efetivamente o objetivo deles é serem livres e, portanto, muito disso passa por trabalhar numa empresa. E depois, obviamente, que isto vai depender de jovem para jovem, da forma. Porque nós estamos a falar de jovens que muitas vezes, por exemplo, nas áreas tecnológicas, que podem ter ordenados bastante bons, não é? E que podem conseguir, muitas vezes ainda a viver em casa dos pais ou então vivendo com outros colegas, conseguir ir poupando algum valor e depois começarem a investir em negócios ou formas de vida alternativas. E, portanto, é um bocadinho esta a ideia, que é eu vou trabalhar agora para ir conseguindo poupar, para depois poder investir noutra coisa e daqui a uns anos conseguir deixar o meu trabalho de base e poder viver apenas dos rendimentos que vou conseguindo. Mas o que é que leva os mais jovens a procurar estas formas de vida alternativas ou a fugir ao trabalho tradicional das 9 às 5? Essa tem sido uma mudança muito estudada nos últimos anos por psicólogos e sociólogos. Tânia Gaspar, que também coordena o Laboratório Português de Ambientes de Aprendizagem e Trabalho Saudável, tem estudado as várias gerações no mercado de trabalho e conclui que há diferenças geracionais na forma como se envolvem no trabalho. Por um lado, esta geração que está agora a entrar no mercado de trabalho apanhou aqui uma série de questões, nomeadamente a questão da pandemia, uma situação de recessão económica, e tem os pais da geração X, que atualmente é a geração que está com piores indicadores de saúde mental em termos laborais, porque é aquela geração que tinha realmente o trabalho numa posição central. E estes jovens viram os pais toda a sua vida a trabalhar muito, às vezes se calhar a ter menos tempo para as próprias famílias, mas depois o resultado não é assim tão positivo, não é? Ou seja, porque são pais que muitas vezes queixam-se da situação económica, estão sempre a pensar nas férias, no fim de semana, quando é que chega a reforma. De que mensagem é que nós estamos a passar aos nossos jovens em dizer, ok, têm que se esforçar, têm que estudar, têm que trabalhar, mas depois vão estar como eu, cansado, chateado com o trabalho e à espera que a reforma venha. Portanto, esta mensagem também societal não é muito positiva. E o que é que acontece aos jovens? Eles acabam por ter que pensar, ok, não é aquilo que eu quero, então o que é que eu quero? Se a centralidade do trabalho que caracteriza as gerações anteriores parece não dar bons resultados, dá acesso, ainda assim, a uma qualidade de vida que não existia nas gerações anteriores. E é esse bem-estar que os jovens procuram cada vez mais. E então acabam por estar muito mais ligados a esta sensação de bem-estar. E como o futuro é muito incerto e não lhes parece assim nada de que não tem nenhum modelo que considerem que seja fascinante, o que acontece é eles acabam por pensar, eu quero ter o meu bem-estar, quero ter a minha autonomia e isso poderei fazê-lo
se eu posso trabalhar, posso arranjar formas alternativas. Portanto, aqui realmente uma flexibilidade muito interessante. Estas formas alternativas que os jovens procuram variam muito. Podem escolher, como Rita Pissarra, trabalhar arduamente durante alguns anos, investir e depois utilizar o tempo que resta para viverem o seu propósito. Mas entre a reforma antecipada e passar a vida toda a trabalhar, há também soluções intermédias. Hoje existem vários tipos diferentes de FIRE. Por exemplo, há um FIRE, que é o Lean FIRE, que é qual é o mínimo dos mínimos que tu precisas para viver, e se tiveres isso investido, já estás bem. Há um que eu gosto mais, que é o Coast FIRE, que é um bocadinho mais complexo, que é eu já tenho dinheiro hoje suficiente para ter a minha reforma tranquila aos 66, o dinheiro que eu tenho investido vai-me dar uma reforma tranquila, até aos meus 66 eu posso simplesmente fazer dinheiro e gastá-lo, não preciso investir mais. Existe também o Barista FIRE, por exemplo, que consiste em poupar o suficiente para poder trabalhar apenas em part-time ou em trabalhos mais relaxados. Independentemente do modelo que se escolha, para Inês Correia o mais importante é ter o foco no investimento. Olha, os meus conselhos é que as pessoas aprendam a investir, eu acho que é super importante. E criem automatismos para investir, sem estar muito obcecada com o número FIRE. Não é preciso investir em coisas complicadas. Tipo, o simples, bem feito é mais do que suficiente, e terem um trabalho que gostam e consigam facilmente poupar alguma coisa todos os meses. Porque se tiverem isso, a possibilidade de, daqui a uns anos, querem ficar uns tempos sem trabalhar, conseguem. Ok, pode não ser para sempre, mas conseguem facilmente ficar uns tempos sem trabalhar. Querem tirar uma licença no trabalho, sei lá, maternidade, qualquer coisa, mais tempo que não é paga, ou que é mal paga. Consegues fazer isso. Apesar de todas as dificuldades atuais, Rita Pissarra considera que atingir o FIRE mais clássico é possível em Portugal. Mas é preciso estar disposto a fazer sacrifícios. Se é possível para qualquer pessoa em Portugal, eu acho que sim. Eu nasci em Portugal, eu não venho de uma família privilegiada e consegui dar trabalho, dá. Também foi benéfico eu ter imigrado. Houve muitos sacrifícios que eu fiz que há muita gente que não está disposta a fazer. Eu deixei a minha mãe com cancro terminal em Portugal quando fui viver para o Brasil para continuar a desenvolver as minhas competências. Deixei a minha mãe a cargo da minha irmã, claro, e voltava a Portugal sempre que possível. Mas quantas pessoas estão dispostas a sair do país em troco de uma progressão na carreira, em troco de um salário melhor, em troco de tentar a sua sorte lá fora? É muito difícil, não é fácil. Quantas pessoas estão dispostas a voltar para a escola para ganhar mais competências para poder evoluir na carreira? Não sei quantas. Ou seja, é possível sim, mas não é possível sem muito esforço, sem muito trabalho, sem muita construção. Há pessoas que lhe chamam sorte, mas a sorte dá muito trabalho. Conclusão. Para a grande maioria das pessoas que vive e trabalha em Portugal, sobretudo para os mais jovens que têm de lidar com os preços atuais do mercado da habitação no início de vida, poupar 50% do salário parece uma hipótese remota, quase uma miragem. E a não ser que se escolha uma carreira muito competitiva, por exemplo na área da tecnologia, como Rita Pissarra fez, tudo isto parece absolutamente impossível. Mas, assumindo que está ao nosso alcance, a reforma antecipada será mesmo desejável? À primeira vista até pode parecer uma ideia genial, um momento em que finalmente nos libertamos das amarras do mundo laboral e podemos ser felizes. Mas as coisas não são assim tão simples. Chegar ao FIRE implica fazer muitos sacrifícios. Primeiro, há que estar disposto a trabalhar muito, muitas vezes a emigrar, e a abdicar de algumas coisas para poupar. No fim, pode correr bem, como parece estar a correr a Rita Pissarra. Mas a reforma também pode ser um presente envenenado. É possível que não nos adaptemos, que tenhamos dificuldade em encontrar um propósito. E o que também podemos aprender com o movimento FIRE é que quando colocamos como único objetivo de vida amealhar o máximo de dinheiro para depois finalmente nos permitirmos ser felizes, vamos perdendo algumas coisas pelo caminho. E essas coisas, muitas vezes, já não voltam. O
O Como Assim é um podcast do Público. Este episódio foi produzido, editado e sonorizado por mim, Inês Rocha, com coordenação da Patrícia Jesus. Se gostaste deste episódio, não te esqueças de fazer seguir na plataforma onde ouves para não perderes os próximos episódios. E deixa-nos a tua avaliação. O Como Assim volta na próxima quinta-feira à tarde. Até lá, boa semana!